Crente fiel é aquele que não perde um culto, né, irmãos? Isso é importante, porque não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. Então a gente vem para esse lugar, a gente vem de longe, porque a gente tem consciência que nós servimos a um Deus poderoso e que Ele está aqui esta noite para abençoar nossas vidas. E hoje a gente tem um privilégio. Sarinha vai ministrar as nossas vidas. Ela hoje está animada, irmão. Então se prepare, aperta o cinto. Deus vai fazer coisas gloriosas por intermédio dela. Vamos orar por ela, gente. Pai, no teu nome eu quero apresentar a vida da Sara em tuas mãos. Peço que o Senhor venha trazer uma palavra diretiva aos nossos corações. Nós necessitamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar essa noite conosco. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, nós te convidamos mais uma vez a se fazer presente nesse lugar. Senhor, não é sobre mim, é sobre o teu reino, é sobre a tua verdade. Senhor, e que não haja nenhum outro motivo para nos atrair a esse lugar que não seja a tua presença, Pai. Que a tua presença seja suficiente para as nossas vidas. Senhor, mais suficiente de qualquer necessidade que nós possamos estar passando. Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nós essa noite. Alinha os nossos corações à tua vontade, à tua verdade, Pai. Senhor, fala aquilo que o Senhor deseja direcionar os nossos corações, não aquilo que nós desejamos ouvir. Ministra sobre as nossas vidas, Pai. Se há algum coração inquieto, alguma alma aflita, angustiada, Pai, que o Senhor venha com o teu bálsamo sobre vidas, Pai. Que o Senhor venha com a tua presença mais uma vez nesse lugar. Senhor, os teus anjos têm total liberdade para passear em nosso meio e trabalhar, ó Deus. Realiza a tua vontade em nosso meio. Realiza o teu querer em nosso meio. Nos faz entender a preciosidade que é poder estar nesse lugar, ó Deus. Em nome de Jesus nós te damos graças. Amém. Amém, Jesus. Gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias lá em Mateus 22, versículo 37 ao 39. Há alguns meses, a pastora Patrícia liberou a escala dos ministrantes. Amém, Jesus, eu estou bem distante. E aí, quando vai chegando aí, apertando o coração. E confesso que talvez para muitos achem isso comum, mas não é comum a maneira do qual Deus nos visita. E cada palavra que eu irei dizer essa noite para vocês, acreditem que Deus ministrou primeiramente no meu coração. Deus está trazendo um alinhamento sobre as nossas vidas, sobre quem de fato Ele é. E nós precisamos retornar a isso. Em Mateus 22, vai dizer assim: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou ler novamente. E Jesus disse: Amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas? Isso. Glória a Deus. Nós vivenciamos uma geração atual onde tenta deturpar o real valor que é o amor de Deus sobre as nossas vidas, do que de fato é amor. E o amor, ele representa o nosso próprio Deus. Muitas vezes essa alteração vem de nós mesmos, quando amamos mais as bênçãos proporcionadas por Deus. A minha pergunta nessa noite para você e para mim
É o que te atrai num culto de domingo, num culto de quarta-feira, o que te atrai numa célula, que faz você sair da sua casa para estar presente nos cultos e nas células. Talvez você me diga, Sara, é a presença de Deus. Mas muitas vezes nós somos mais movidos pelas nossas necessidades do que pela presença de Deus. Muitas vezes o que nos move é a angústia, é a dor, é a aflição, é a falta de emprego, né? A porta fechada, a cura que ainda não chegou sobre o nosso lar. E isso nos faz vir até a casa do Senhor, isso nos faz vir até as células. Mas a verdade é que o que deveria nos atrair era a presença de Deus. Se nós pararmos para analisar as nossas orações, como têm sido as suas orações? Né? A oração é o meio de nós nos relacionarmos com Deus. E muitas vezes nós não conseguimos adorá-lo em orações. As nossas orações se tornam petições. Nós retornamos a Deus para pedir coisas, para pedir provisões, para pedir bênçãos, mas pouca parte das nossas orações são refletidas em adoração a Deus. Porém, Ele é muito maior do que o milagre que você espera. Ele é muito maior do que a porta aberta. Ele é muito maior do que a provisão que você precisa. Ele precisa ser suficiente para as nossas vidas antes de qualquer coisa que Ele possa proporcionar. Porque eu fiquei refletindo e parando para analisar que se não fosse a sua necessidade, você estaria aqui? Sabe, porque muitas vezes nós vemos Deus como alguém que pode resolver os nossos problemas. E Deus, Ele precisa ser o Deus das nossas vidas e não o Deus das nossas necessidades. Muitas vezes Deus é o Deus das nossas necessidades porque é a hora que nós recorremos a Ele. Mas Ele precisa ser o Deus das nossas vidas. Independente de qualquer situação que nós possamos estar passando, que Ele seja o Deus das nossas vidas. Amém? Só que muitas vezes as nossas necessidades não permitem ver a Deus como Ele de fato é. Muitas vezes nós chegamos tão aflitos a um lugar como esse, tão necessitados de respostas, que nós esquecemos de entender a preciosidade que é poder estar aqui. Sabe, se todo mundo compreendesse o real valor desse lugar, talvez faltaria lugar para a gente sentar. Sabe, se todo mundo entendesse o real valor desse lugar, todo mundo entraria se rendendo à presença de Deus. Só que muitas vezes a gente entra nesse lugar como se estivesse entrando em um restaurante, em uma pizzaria, em qualquer lugar. E esse não é qualquer lugar, esse é a casa de Deus. Sabe, é só você analisar a sua forma de estar em outros ambientes. Talvez você não perceba que você entrou aqui como você entra em qualquer lugar. E aqui vai continuar sendo em qualquer lugar, porque você vai ser qualquer pessoa que entra em qualquer ambiente, até você entender a preciosidade que é estar aqui. Sabe, se você entrasse aqui com as luzes apagadas ou até acesas, sem cadeiras, sem instrumentos, sem o horário de iniciar o culto, o que você faria aqui? Muitos de nós estaríamos perdidos, porque sempre adoramos a Deus pelo cronograma da igreja, e se não há culto, não há adoração. Né? E o que nós precisamos entender é, se o nosso coração deseja tanto a eternidade, se a gente entende tanto quem é Deus, por que nós não fazemos os nossos cultos extraordinários e cheios da presença de Deus? Por que não fazemos das nossas vidas cheias da presença de Deus? Muitos de nós dependem de pessoas que coloquem a mão sobre a nossa cabeça para que algo seja gerado dentro do espiritual, sendo que nós temos um livre acesso a Ele. Sabe? Eu gostaria de te perguntar, se não houvesse o teu pastor, se não houvesse o teu líder, se não houvesse o culto de quarta, se não houvesse a sala de oração, quem seria você no mundo espiritual? Sabe? Quem você é no mundo espiritual? Porque isso aqui é muito além do que um culto de quarta-feira. Isso aqui é muito além do que um culto de domingo. Sabe? Isso aqui é muito além do que os nossos olhos naturais podem ver. Os olhos espirituais visualizam isso daqui como uma preparação para a eternidade. Os olhos carnais visualizam apenas com mais um culto. E isso aqui não pode ser mais um culto. Sabe? Lá em Salmos, antes de ler Salmos 29:2, eu vou dizer para vocês que o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado só nas nossas necessidades. Nós não podemos olhar para Deus só quando precisamos.
Nós não podemos chorar só quando precisamos. Nós não podemos nos render só quando precisamos. Sabe? Deus é muito mais do que tudo que nós precisamos terrenos. Sabe? De tudo que nós precisamos nessa terra. E a Bíblia vai dizer, amarás a Deus em primeiro lugar, né? Não, buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós buscamos primeiro as coisas e se sobrar tempo nós buscamos a Deus. E é por isso que nada é acrescentado, porque tudo que vem pelo esforço das nossas próprias mãos e que não condiz com a vontade de Deus para as nossas vidas é uma vã ilusão. Da mesma forma que a gente conquista, a gente perde. E aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos, aquilo que o Senhor acrescenta em nossas vidas, de fato não se perde, porque é o nosso próprio Pai que está provendo. Em Salmos 29, 2 vai dizer assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore ao Senhor no esplendor do santuário. No versículo 37 diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo coração, alma e entendimento. Você já parou para analisar o seu amor por Deus? Você já parou para analisar que se não houvesse necessidade na sua vida, será que haveria Deus? Como está o seu coração, sua alma, o seu entendimento? Tudo que há em você ama a Deus? Muitas vezes os nossos corações estão tão distantes de Deus que, consequentemente, tudo que é em nós também estará. A nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos. Recorremos a Deus não porque amamos e dependemos dEle. Recorremos por conta da alma aflita, dos problemas, da angústia, e isso não é errado. Nossas respostas sempre estarão neles. As respostas às nossas perguntas internas, nós sempre encontraremos em Deus. Mas se torna errado quando eu só recorro a Deus, quando eu estiver vivenciando só esses momentos. Como você se sente quando te procuram, só quando precisam? Acho que todo mundo já teve aquela pessoa que sempre bate na porta quando está precisando de algo. E é horrível, né? Ser procurado só para suprir as necessidades dos outros. E muitas vezes nós tratamos Deus da mesma forma. Nós só recorremos a Ele quando temos as nossas necessidades. Quantos de nós não já presenciaram pessoas, ou já fomos essas pessoas, que quando vivenciamos a melhora, a conquista, a cura, a porta aberta, abandonaram a presença de Deus? A verdade é que muitas vezes amamos muito mais as coisas terrenas do que o nosso próprio Deus. Amamos e adoramos muito mais o que conquistamos do que Deus é. Muitas vezes o que nos move é a terra. Sabe? Para muitos que estão aqui hoje é só apenas um culto de quarta-feira. Para alguns uma necessidade, um coração que queima pela presença de Deus. Mas por qual motivação você está aqui nessa noite? Realmente a igreja poderia estar cheia, mas não adianta estar cheia de corações vazios e de pessoas que não entendem a preciosidade que é estar nesse lugar. É como se fosse um museu. Você vem, observa a arte, observa aquela grandeza que foi criado e você volta para sua casa da mesma maneira. O Senhor quer proporcionar para nós mais do que um culto, mais do que bênçãos. Ele quer proporcionar um relacionamento para as nossas vidas. Amém? Amamos muito mais nossa família do que o próprio Deus que permitiu todas essas coisas. Muitas vezes nós amamos muito mais os nossos filhos e os nossos esposos do que o próprio Deus. E isso de fato é errado, porque veio dele todas essas coisas. E lá no versículo que nós lemos, vai falar: amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento, o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus. Um mandamento que aparentemente parece fácil, mas exige uma vida alinhada a Deus. Porque eu não posso dizer que amo a Deus se eu não correspondo aos seus mandamentos, se sou terreno e não me relaciono com Ele. Que amor é esse que eu sinto por Deus que não me torna parecido com Ele? Em Mateus 19, do 16 ao 22, abre lá a sua Bíblia.
vai dizer assim: e eis que vindo alguém, disse-lhe: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse: por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Nós vemos uma pessoa que tem a honra de estar cara a cara com Jesus, que pergunta para Jesus como pode ele herdar a vida eterna. E quando Jesus dá o critério dele vender tudo que ele tem para seguir ele simplesmente vai embora. Parece algo assim, né? Surreal. Mas nós fazemos isso com Cristo constantemente. Muitas vezes Jesus nos apresenta as áreas das nossas vidas que nós precisamos melhorar, e nós simplesmente viramos as costas e vamos embora. E muitas vezes nós perdemos a eternidade por coisas muito pequenas, né? Para esse homem era a riqueza dele toda dividida para dar aos pobres. Para Deus era apenas coisas terrenas. Para Jesus era apenas coisas terrenas. Coisas terrenas que prendiam o coração daquele homem. Coisas terrenas que faziam com que ele não vivenciasse a eternidade dos céus. E o que está aprendendo a sua vida hoje? O que está aprendendo as nossas vidas? Glória a Deus. A Bíblia relata que ele vai embora. Amava a terra e tudo que tinha nela, a ponto de preferir ir embora do que conquistar a vida eterna. E muitos de nós ficaremos sem herdar o reino dos céus justamente por amar tanto as coisas da terra. Nós somos fiéis aos nossos empregos, aos nossos sonhos, mas nós não damos nem metade do que damos às coisas terrenas a Deus, né? Às vezes a gente fica com vergonha de falar sobre dízimos e ofertas, fica com vergonha de falar em tantos outros receios, né? Mas para as coisas terrenas nós somos pontuais, nós somos leais. E por isso que de fato faltam a gente conhecer Deus como de fato Ele é, para compreender que nós precisamos também ser leais a Ele. Amém? No versículo 39, o Senhor nos convida a amar o próximo como nós mesmos. E como é difícil amar o próximo quando não nos amamos. A verdade que precisa ser encarada. Muitas vezes não aceitamos a nossa realidade porque desconhecemos a realidade dos céus para nós. Muitas vezes é difícil a gente amar o próximo porque a gente não nos ama e nem aceita a realidade que nós vivemos. Porque nós não permitimos viver a realidade que os céus têm para nós. E talvez você não saiba, e eu vou relembrar para você. Lá em Jeremias 29:11 vai dizer: porque bem eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Só que muitas vezes nós só confiamos naquilo que vemos, naquilo que apalpamos, né? E muitas vezes para caminhar com Cristo, nós não vamos precisar ver, mas nós vamos precisar ter fé para vivenciar aquilo que Ele tem deliberado sobre a nossa história. O próximo não é só as pessoas conhecidas, são as pessoas desconhecidas e também são até o que nós encaramos como inimigos. Vivemos em uma geração que se mostra cada dia mais individual com seus interesses. Já não sente o seu próximo. Vivemos em um tempo em que há muitas pessoas que precisam de nós e não do que proporcionamos. Nós vivemos uma geração onde os valores são trocados. Você vale o que você pode oferecer para mim. E não é assim. O reino de Deus não funciona assim. Você vale para Deus mesmo que você não tenha nada para proporcionar. Você vale o sangue do Cordeiro.
sabe? E as pessoas não, as pessoas elas tentam colocar valores, né? Eu gosto da Amanda porque a Amanda me proporciona isso. E você não pode gostar de alguém porque ela te proporciona algo. Deus gosta de você, Deus ama você sem você precisar proporcionar algo. É uma geração de presentes para suprir ausências. E é algo que a gente precisa dar fim agora. Porque, consequentemente, vivenciamos com um próximo que tem sentimentos suicidas, depressivos, ansiosos, porque o padrão da terra ele mata. É algo muito forte que o Senhor ministrou no meu coração. O padrão da terra mata, porque a Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno e a terra, consequentemente, libera padrões para as pessoas. E as pessoas com a necessidade de suprir essas expectativas, elas saem fora da identidade que Cristo deram para elas. As tornam mais ansiosas, depressivas, infelizes, consequentemente suicidas. E pessoas assim estão mais próximas de nós do que imaginamos. Mas estamos ocupados demais, vivendo para si o maior tempo possível. Você já buscou ser resposta de Deus a um suicida, a um depressivo, a um ansioso? Não, porque sempre estamos procurando resposta para as nossas vidas. Somos flechas e precisamos ser enviadas. E a maior prova de que amamos a Deus é que quando nós olhamos para o próximo, amamos a Ele e a partir desse amor, o Senhor compreende que nós também o amamos. Porque lá em João, não vou saber dizer o versículo específico, fala que se você não consegue amar o teu irmão que você está vendo, você não ama a Deus. Né? Outro detalhe. Outra coisa que o Senhor ressaltou muito no meu coração é que muitas vezes o nosso coração queima pelo próximo lá fora, né? Por outros países, por outros estados, por pessoas que têm debilidade financeira. E muitas vezes o próximo é o nosso esposo, é o nosso filho, né? O nosso irmão. E nós precisamos enxergar isso também. Ame a Deus, Ele precisa ser tudo, Ele precisa ser suficiente. E quando isso acontecer, você conseguirá enxergar o seu próximo. Lá em João 21, do 15 ao 17, nós vamos ver Jesus conversando com Pedro. Abra sua Bíblia, por favor, lá em João 21. Obrigada. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. E essa é a pergunta que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Você o ama? E quantas vezes Jesus vai precisar perguntar para você se você o ama? Sabe, Jesus sabia que Pedro trairia ele. Mas o Senhor ainda convida ele a apacentar as ovelhas dele, mesmo sabendo das suas falhas. E é isso que o Senhor tem nos convidado hoje. Nós podemos vir a cultos e fazerem deles como nós estivéssemos em qualquer lugar. Ou entender a preciosidade que é estar nesse lugar e vivenciar cultos extraordinários em Deus. Amém? Amém? É tempo de alinhar os nossos corações. Essa é uma verdade dos céus para nós. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração
Na segunda-feira eu estava dentro do ônibus, eu quase fui chorando, trabalhar dentro do ônibus. Porque é uma verdade. E todas as vezes que Cristo se direciona a nós, haveria a necessidade de nós ser constrangidos pela presença dEle. Mas nós viemos a esse lugar como se nós falássemos com Ele toda hora e visse Ele a todo instante. E muitos só têm aqui o momento de adorar Ele, de falar com Ele. Sabe, isso aqui é muito mais precioso do que um valor terreno. Sabe, para os céus, esse lugar é imensurável. Você já parou para analisar que antes de você sair de casa, Jesus faz questão de preparar todo o culto para você? De preparar a palavra direcionada, de te livrar de acidentes, de te permitir vivenciar mais um dia. Tantas pessoas nesse mundo, e todos os dias pela manhã, o Senhor não esquece de soprar o fôlego de vida em você. Sabe, nós precisamos ser gratos a Deus e enxergar a Deus como de fato Ele é. Ele é muito mais do que aquilo que nós precisamos nessa terra. Ele é muito mais do que a porta aberta. Ele é muito mais do que a cura que a gente espera. Ele é muito mais do que a provisão que a gente necessita. Ele é muito mais do que Ele pode proporcionar. E que nós possamos entender nessa noite que Ele não é um Deus para suprir as nossas necessidades. Ele vai fazer isso porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, mas não é uma obrigação dEle suprir as nossas necessidades. Sabe, Ele não foi feito para suprir as nossas necessidades. Ele é um Deus que precisa ser adorado, que Ele precisa ser visto e glorificado como Ele de fato é. Ele é o início de tudo em nossas vidas. E Ele precisa ser suficiente. Porque quando tu abrir o armário e faltar alguma coisa, porque quando tu fizer as contas no final do mês e ver que não vai dar, né, o valor para pagar todas as dívidas, quando você vê que aquela porta não será aberta amanhã, que aquela causa na justiça não vai ser resolvida logo, você precisa entender que mesmo que você viva dias maus, Jesus continuará sendo suficiente para você. Ele precisa ser suficiente para você. Porque não vai ser a porta aberta que vai suprir a sua vida. Não vai ser a cura que vai suprir a sua vida. Não vai ser a provisão que você precisa que vai suprir a sua vida. O que vai suprir a sua vida é a presença de Deus. O que vai suprir a sua vida é a graça de Deus que é derramada sobre você todos os dias. Até naqueles dias que você acha que você não vai conseguir levantar. E Ele vai lá e te auxilia a levantar. Jesus, Ele é suficiente. E essa foi uma das ministrações do pastor Vavá que marcou a minha vida. Foi uma das primeiras que ele ministrou aqui na igreja. E ele falava assim: Jesus é suficiente. E Jesus de fato é suficiente. Sabe? Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça. Talvez você tenha vivido horas, dias e anos da sua vida de maneira negligente. Talvez por muitas vezes você entrou nesse lugar como se tivesse entrado em qualquer lugar. Talvez por muitas vezes você só entrou e só participou de mais um culto, mas você não foi um culto. Você não foi uma oferta agradável a Ele. Você não foi um sacrifício vivo a Ele. Sabe? E Jesus não quer que você se mostre para as outras pessoas aquilo que Ele sabe que na sua essência não existe. Porque o maior suicídio não é o mortal, é o espiritual. Sabe, quando você deixa de existir para Deus, quando você escolhe deixar de existir para Deus. Sabe, que nessa noite você possa entender que você precisa sim amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você precisa sim entender que Ele é suficiente. Porque enquanto você não entender que Ele é suficiente, os padrões da terra não vão preencher um coração que é do céu. Sabe, você com a sua cabeça curvada, que você começasse a refletir sobre a sua vida. Que tipo de filho tu foi para Jesus? Que tipo de filho você está sendo para Jesus? Porque tu talvez até aceitou a Cristo. Tu até reconheceu os seus pecados.
Mas aí parou por aí. Deus deseja se relacionar, não com o filho que deseja o que ele pode proporcionar, mas por um filho que sente a necessidade dele, de sentir ele, de ter ele. Sabe, Deus precisa ser suficiente para as nossas vidas.